E se eu dissesse que existe uma máquina capaz de prever o exato dia da sua morte? Ela não vem do futuro. E não é ficção científica. Algumas pessoas afirmam que já usaram. A máquina existe. Mas a pergunta é: você teria coragem de saber quando vai morrer? A primeira menção à chamada máquina mortem apareceu nos anos 1970, em um manuscrito esquecido, escondido nos porões de uma biblioteca abandonada em Praga. A máquina não prevê o futuro. Ela apenas lê aquilo que já está escrito. O diário desapareceu logo depois que Novak foi internado em um sanatório. Coincidência? Ou alguém quis silenciar a verdade? Mas essa foi apenas a primeira. Outras mortes misteriosas viriam depois, todas com algo em comum: a presença da máquina mortem. A morte sempre foi um dos maiores mistérios da ciência. Mas, e se ela pudesse ser prevista? Já houve tentativas reais de medi-la. Em 1907, o médico Duncan McDougall tentou pesar a alma. Ele afirmava que o corpo perdia exatamente 21 gramas no instante da morte. O experimento foi criticado, mas até hoje intriga curiosos e estudiosos. Cientistas soviéticos, durante a Guerra Fria, teriam conduzido experimentos de EEG em prisioneiros no momento da morte, buscando detectar ondas de transição. Pesquisas modernas analisam padrões neurológicos no momento da parada cardíaca. Alguns relatam atividade cerebral intensa por segundos após a morte clínica. Mas, o que exatamente essas ondas significam? São apenas reflexos elétricos, ou sinais de algo além? E mais inquietante, algumas máquinas de inteligência artificial preditiva médica já conseguem apontar pacientes que têm maior probabilidade de morrer nas próximas horas, com precisão assustadora. Se já conseguimos prever, quanto falta para alguém criar uma máquina que acerte a hora exata da sua morte? A ciência pode não admitir, mas talvez a resposta já exista. Só não querem que você saiba. Você morrerá às 23h38 do dia 14 de outubro. Parece coisa de filme, mas há quem diga que isso realmente aconteceu. Relatos estranhos, pessoas que viram a hora da própria morte, e nunca voltaram para contar o resto da história. Um usuário anônimo no Reddit teria publicado que havia testado uma suposta máquina da morte experimental de um amigo engenheiro. Ele relatou que a previsão foi exata. 3 dias depois, o perfil foi desativado, e um comentário estranho dizia apenas: "Ele sabia." Ele aceitou. O IP da conta nunca mais apareceu online. Uma mulher nos Estados Unidos teria instalado um aplicativo obscuro chamado Death Watch. O app, supostamente experimental, deu a ela um prazo de 2 semanas. Segundo amigos, ela ficou obcecada e morreu num acidente de carro no dia exato previsto, às 3h16 da madrugada. Em um hospital do Japão, uma versão primitiva de um algoritmo de inteligência artificial teria alertado os médicos que um paciente em estado estável iria morrer em 27 horas. Eles riram. Mas ele morreu exatamente 27 horas depois,
sem explicação clínica. O relatório foi arquivado. Nunca veio a público. São apenas coincidências? Ou há algo, ou alguém, que realmente sabe quando será o nosso fim? E se essas máquinas, sejam físicas ou digitais, estiverem conectadas a algo além da lógica? Essas histórias nunca chegaram às manchetes, mas continuam aparecendo em cantos obscuros da internet, sempre com o mesmo final: silêncio. O que faz alguém querer saber o dia e a hora de sua própria morte? Será curiosidade, medo, ou a ilusão de controle diante do inevitável? Psicólogos explicam que o ser humano teme o desconhecido mais do que a dor em si. Saber quando morrer traria uma falsa sensação de preparo, como se houvesse tempo para organizar tudo. Mas, e se soubéssemos, e isso nos paralisasse? Saber demais sobre o próprio fim pode se tornar uma sentença antes da hora. Saber quando vai morrer parece assustador, mas não saber pode ser ainda pior. É o mesmo motivo pelo qual olhamos horóscopos, buscamos previsões, fazemos testes de longevidade. Estamos tentando dar forma a algo que é, por natureza, incontrolável, o fim da linha. É por isso que máquinas como a Morten mexem tanto com a gente. Porque, no fundo, todos queremos uma resposta, mesmo que seja mentira. Um estudo revelou que pessoas que acreditam fortemente em previsões de morte tendem a apresentar sintomas reais de estresse, doenças e até comportamentos autodestrutivos. Ou seja, a crença pode matar mais do que a própria data marcada. Talvez a pergunta não seja se a máquina funciona, mas o que ela desperta em quem acredita. Seria o maior avanço da ciência, ou o nascimento da maior farsa tecnológica da história. Alguns afirmam que a máquina Morten se baseia em análises biológicas profundas, como frequência cardíaca em repouso, atividade cerebral, padrões de envelhecimento celular, telômeros, microexpressões faciais associadas ao estresse crônico. Porém, nenhum desses dados isoladamente pode prever o dia da morte com precisão. A tecnologia pode prever riscos, mas não destinos. Alguns modelos de inteligência artificial já conseguem prever risco de doenças fatais com alto grau de precisão. Empresas de seguros usam esses dados silenciosamente. Mas uma coisa é prever probabilidade. Outra é cravar uma data. Prever a morte com exatidão é como tentar saber onde um raio vai cair 2 semanas antes da tempestade. Mesmo que a máquina seja falsa, a crença nela pode ter consequências reais. Pânico, depressão, suicídio por sugestão, comportamentos autodestrutivos. Uma mentira com aparência de ciência pode ser mais perigosa do que qualquer previsão verdadeira. No fim, talvez a Morten não precise prever a morte. Ela só precisa convencer você de que está certa. E o resto acontece sozinho. A ideia de prever ou controlar a morte não é nova. Na verdade, ela tem raízes obscuras. Em laboratórios escondidos, onde a ética foi silenciada. Entre 1953 e 1973,
A CIA executou o projeto MKUltra. Testes com LSD, hipnose e privação sensorial em civis e militares, muitos sem consentimento. Alguns relatos falam de tentativas de prever reações físicas à morte ou até transferir consciência antes dela. Era como se estivessem tentando hackear a alma. Em instituições psiquiátricas dos Estados Unidos, URSS e Alemanha nazista, ocorreram experimentos que beiravam o sádico. Indução de morte clínica temporária. Medição de atividade cerebral no exato momento da morte. Uso de choque elétrico e drogas em busca de insights sobre o além. Muitos desses dados foram destruídos, outros estão selados até hoje. Há teorias de que a máquina Mortem seja apenas o renascimento moderno desses testes. Com inteligência artificial no lugar dos cientistas. Com sensores no lugar de agulhas. Com o mesmo objetivo: quebrar o limite da vida. Talvez a Mortem seja apenas o novo nome para um velho e perigoso sonho da humanidade. E se os dados que alimentam essa máquina vieram de experimentos proibidos? Talvez, antes de perguntar se ela funciona, devêssemos perguntar: quem teve que morrer para que ela existisse? E se essa máquina maldita não estivesse errada? Essa é a história de Samuel Reich, o primeiro caso documentado da Mortem que assustou até os céticos. Samuel Reich, 42 anos, engenheiro de software. Em 2019, em um experimento supervisionado, a máquina Mortem previu sua morte, 25 de setembro de 2022. Isso é impossível, eu tô bem de saúde, teria dito rindo. Mas, naquela exata data, Samuel sofreu uma embolia pulmonar fulminante, sem nenhum sintoma prévio. Coincidência? Ou precisão mortal? Médicos revisaram todos os exames, nenhum sinal de risco. A família afirmou que Samuel não era hipocondríaco nem viveu sob estresse após o resultado. Ele levou como uma brincadeira até o último suspiro. Foi sorte mórbida? Ou a máquina realmente sabia algo que nem a medicina podia prever? Após o caso, dezenas de vídeos surgiram na Deep Web alegando novas previsões que também bateram. Teóricos do apocalipse chamaram a máquina de a voz da morte. Outros dizem que, ao prever, ela sugestiona a vítima a cumprir o destino. Se a Mortem acertou uma vez, quem garante que não vá acertar de novo? E se você a usasse e descobrisse que o seu tempo está quase acabando? Durante todo esse vídeo, você acreditou que essa máquina poderia ser real. Mas e se ela nunca tivesse existido? E se tudo for apenas um espelho da sua própria ansiedade? Especialistas explicam que o conceito da máquina da morte é uma metáfora poderosa usada por autores, cineastas e até filósofos. A simples ideia de saber o momento exato da morte gera um impacto devastador na psique, diz a doutora Elisa Granville, neuropsicóloga. A Mortem, então, não seria uma máquina real, mas sim uma representação simbólica do desejo humano de controlar o incontrolável. Alguns estudiosos vão além. A sugestão da morte pode ser tão poderosa que o corpo adoece para obedecer à mente.
Casos documentados de mortes causadas por pânico, previsões de curandeiros ou maldições tribais fortalecem essa teoria. A pergunta muda, não é mais ela existe, mas sim você acredita nela? Desde a antiguidade, culturas criaram oráculos, profecias, destinos selados. A morte seria apenas a versão moderna do antigo medo? O ser humano teme o desconhecido. E a morte é o último segredo, diz o historiador cultural Michael Kreis. Se você assistiu até aqui esperando descobrir se a máquina existe ou não, talvez tenha perdido o ponto principal. A máquina sempre esteve dentro de você. E a pergunta que realmente importa é: você quer saber quando vai morrer? Você passou os últimos minutos tentando entender se uma máquina assim realmente existe. Mas talvez a pergunta mais importante não seja real, e sim, o que você faria com essa informação? Algumas pessoas dizem que saber o fim as faria viver com mais intensidade. Outras, que perderiam a vontade de continuar. A morte dá sentido à vida justamente porque é um mistério, diz o filósofo francês Henri Delacroix. A máquina, real ou não, nos confronta com a pergunta que evitamos diariamente. Você está vivendo de verdade ou apenas sobrevivendo? O mistério da morte talvez nunca seja resolvido. Mas uma coisa é certa: você não precisa de uma máquina para saber o que é importante. O tempo está passando. Cada segundo é um passo em direção ao desconhecido. A única pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com o tempo que ainda tem? Talvez a verdadeira máquina da morte seja o relógio que nunca para. Se essa história te fez pensar, compartilhe com alguém. Talvez vocês não consigam prever a morte, mas podem viver de um jeito diferente a partir de hoje.